Neste momento, dou por aberto o grande expediente. Hoje nós temos espaço cedido a 3 entidades. Primeiramente, espaço cedido pela presidência de 10 minutos ao Conselho Tutelar, representado pelos conselheiros tutelares Rosinéia Diniz, Gelson dos Santos, os quais explanarão sobre o andamento das obras das creches municipais, quadras esportivas e escola modelo Santa Sofia. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os vereadores em nome do presidente, Paulo Alcântara, e cumprimentar a plenária em nome do companheiro Eder Jastres, da Associação Cultural Roberto Pateca. Dia 21 de março deste ano, há 2 meses atrás, o Conselho Tutelar realizou uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Barcarena, que teve como objetivo a discussão dos atrasos das creches municipais, que são 5, e das obras de construção de quadras esportivas e da construção da escola modelo Santa Sofia. As creches que foram aprovadas ainda no ano de 2011, cada uma custa o valor de R$1,5 milhão, aproximadamente R$1,5 milhão. As 5, portanto, no caso, perfazem o valor de R$7,5 milhões e deveriam ser entregues há 1 ano atrás. E a gente está há mais de 1 ano e as creches não foram entregues. E aqui foi colocado pela conselheira Neia as consequências, no caso, do significa isso. No Conselho Tutelar, por exemplo, entre tantas outras consequências. E aí foi colocada a questão, por exemplo, de abandono de incapaz, porque nos atendimentos que o Conselho Tutelar realiza, se identifica que a maioria das mulheres que são notificadas, responsabilizadas pelo Conselho Tutelar, elas estão como líderes da família, né? Chefiam a família, não tem o companheiro. E tem, na sua grande maioria, a questão, no caso, da dificuldade de autonomia financeira. Isso recai na questão do abandono de incapaz. Aqui não está justificando a questão da violação do abandono de incapaz. Mas o Conselho Tutelar entendeu que, se não houver a creche, a questão da violação ela vai se perpetuar. Porque a mulher, além de ser mãe, ela tem que cumprir outros papéis, né? Inclusive para poder dar suporte à questão família. Então tem que ter a creche para garantir que ela possa trabalhar, que ela possa desenvolver atividades externas à casa. E aí a gente reuniu aqui na audiência pública 25 entidades e mais representações de outros setores. E entre tantos temas levantados pelas entidades aqui, foi colocada a questão dos atrasos, né? E em relação à questão dos atrasos, foi colocado pelo representante aqui da Secretaria Municipal de Educação que, primeiro, que eles tinham recebido as obras já em atraso, né? E segundo, que era perfeitamente normal na execução de um projeto os aditamentos, né? Então era normal que normal que as creches tivessem 1 ano atrasadas. E a gente, no caso, contestou, e várias entidades também fizeram, no caso, a contestação, porque entendeu que o que estava presidindo as obras das creches e as obras das quadras e a questão da Escola Modelo Santa Sofia eram os interesses dos empreiteiros. Não eram os interesses, e aí os interesses ditos na Constituição como prioridade absoluta das crianças e adolescentes. E aí criança, no caso de 0 a 3 anos, que é a questão das creches. E criança e adolescente para a questão das quadras e a outra Escola Santa Sofia. E nos chamou a atenção também que na audiência pública, o representante da CEMED nos informou que teriam feito uma reunião CEMED, Prefeitura Municipal de Barcarena, comissão de licitação, e definiram um novo prazo de entrega das creches.
E esse prazo encerra exatamente hoje, 20 de maio. E as creches, Barcarena Sede, que fica ali em frente ao hospital que a gente chama de materno-infantil, não vai ser entregue hoje, talvez nem daqui a um mês. A creche do bairro Zita Cunha também não vai ser entregue hoje. A comunidade Jardim Cabano, Instituto Murucupi, também não vai ser entregue hoje. A creche da comunidade Vila Nova também não vai ser entregue hoje. E, por fim, a creche Novo Horizonte também não vai ser entregue hoje. Então, a gente entende que, mais uma vez, a gente queria aqui colocar, e aí para a Câmara, a Comissão de Educação, que está inclusive presente na audiência pública, que a gente precisa, no caso, fazer um esforço, né, porque, pelo que se percebe, não existe um interesse, e aí não é um interesse subjetivo, mas esse interesse deveria ser um interesse de obrigação de garantir que a questão da criança e adolescente seja prioridade absoluta. Não sou eu que digo isso, é o Estatuto e a Constituição. E de quem é o dever para garantir a prioridade absoluta? É da família, é da sociedade e é do Estado. O papel do Conselho Tutelar, em relação a zelar pelo cumprimento da questão desse direito, é fazer com que quem tem a obrigação cumpra essa obrigação. A família, a sociedade e o Estado. Então, a gente queria hoje, inclusive já justificando, a conselheira Rosineia Diniz está em reunião com a promotora, a doutora Viviane, no Ministério Público, tratando justamente dessa pauta da questão das creches em especial. Pessoal, aqui é em torno de mais de 1.000 crianças com direito violado. Mais de 1.000 crianças com direito violado. Isso não resolve o problema de Barcarena só 5 creches. Mas é preciso dizer que, se a gente não tiver, e aí a casa, inclusive a Câmara Municipal, uma atenção especial a essa questão, esses direitos violados vão se perpetuar. E isso é um crime, porque quem comete crime é quem está violando, mas quem também omite. E se a gente se omitir enquanto sociedade, se a gente se omitir enquanto poder público, se a gente se omitir enquanto cidadãos, nós somos tão violadores quanto aqueles que têm um dever de estar entregando as creches, por exemplo. Nesse caso aqui é o município de Barcarena, a Prefeitura Municipal de Barcarena. E eu queria fazer 2 colocações que, no meu entendimento, no caso, seriam muito importantes. A questão do Conselho Municipal de Educação, eu acho que ela deve ter uma atenção especial em relação a isso, porque há algum tempo, foi uma luta do Sintep, uma luta dos professores, para que, dentro do processo de democratização da gestão pública, se constituísse o Conselho Municipal de Educação como órgão de controle das políticas públicas de educação. E isso vem se perpetuando há algum tempo. Me parece que foi empossado o Conselho. Contudo, o Conselho ainda não está atuando plenamente, por várias questões. Né? Eu diria, de forma que a gente observa, o Conselho tem que ter estrutura para funcionar, tem que ter formação dos conselheiros e, claro, eles têm que criar uma pauta, no caso, para isso. Então, a gente entende que o Conselho Municipal de Educação deve ter uma atenção também especial, né, para fazer esse controle. E eu queria fazer um convite à Câmara Municipal para que a gente pudesse a gente vai ter uma reunião com o Ministério Público Federal, a gente está articulando isso, junto com o Conselho Estadual de Educação e do Direito da Criança e Adolescente, para a gente pautar isso, porque todas essas obras, no caso, que estão aqui, a gente está fechando aqui só a questão das creches e as quadras, né? Aqui especialmente a creche. São obras do governo federal, recurso federal. Só as creches, como já falei aqui, são 7,5 milhões de recursos. Por que não foram entregues as creches? Né? Porque até hoje, mais de 1.000 crianças estão fora das creches. A gente vai na frente, lá no Zita Cunha, por exemplo,
E aí é só ir lá, as crianças estão, entendeu? As crianças que deveriam estar na creche estão lá. Deveriam estar sendo cuidadas, sendo, né, desenvolvido, né, a sua capacidade cognitiva. As mães poderiam estar desenvolvendo outras atividades para fortalecer ali a renda, mas pela dormência do poder público ainda não ocorreu isso. Então, assim, é preciso, no caso, que tenha uma atenção especial. E eu queria fazer um apelo para a casa, para que a casa, né, tivesse uma atenção especial em relação a isso. E queria fazer um convite, que a gente pudesse estar reunindo Conselho Tutelar, mais as entidades que subscreveram o relatório que a gente fez, e aqui eu vou citar, além do Conselho Tutelar, a PAMB, a Associação Renascer com Cristo, a Associação Comunitária Luz Divina, a União Brasileira de Mulheres e a Associação do Rio Mucuruçá. Foram as entidades que subscreveram o relatório, que para a gente, no caso, está encaminhando, junto ao Ministério Público Federal, uma fiscalização em relação às obras do governo federal no município de Barcarena. Fiscalização, porque a gente entende que tem alguma coisa errada. E aí precisa, no caso, estar levantando, no caso, o tapete, identificando, no caso, onde que está a sujeira, porque, assim, me parece que tem alguma coisa errada. E as mesmas empresas que atrasam a obra, estão pegando novas obras. As mesmas empresas que atrasam a que está na creche, estão pegando novas obras. Como é que pode? Como colocou aqui o Feitosa, que inclusive está presente aqui na audiência pública. Não tem penalidade, a empresa, no caso, se comprometeu em realizar uma obra pública, e aí não é qualquer obra, é obra para um público que tem uma prioridade absoluta, e não entrega no prazo certo. E continua recebendo obra, sendo agraciada com mais obras públicas. Eu vou entender que tem coisa errada nisso aí, né? Então, a gente, enquanto Conselho Tutelar, está preocupado com essa situação, porque parece que não comove tanto essa questão, no caso da criança e adolescente, quanto, por exemplo, os buracos, né? Que aí existe uma comoção legítima, justa, na questão dos buracos, mas parece que não consegue ter alcance em relação à questão da educação, né? Que parece que não mobiliza tanto quanto a questão dos buracos. Então, assim, pessoal, eu queria finalizar reforçando o convite à Câmara Municipal de Barcarena, para que a gente, no caso, tivesse uma reunião, e aí eu proponho aqui, ainda essa semana, no caso, para a gente estar montando uma pauta para a gente poder dar uma atenção especial à questão da criança e adolescente, especial essa fase aí da primeira infância, e em relação às creches especialmente. Né, tem essas 5, na audiência pública fala que tem mais 3 para vir para o município de Barcarena, que estão sendo aí, foram aprovadas, né, em processo licitatório, localização, enfim. Se a gente não tiver o mesmo cuidado de acompanhar, a gente vai cair no mesmo erro de atrasos e privilegiando a empresa em vez de privilegiar o interesse superior da criança como prioridade absoluta. Então, era isso que eu queria falar, e eu queria, inclusive, depois que a Comissão de Educação se pronunciasse a respeito, e a Casa também, os vereadores, se pronunciassem a respeito. A gente fez um encaminhamento para cá, o vereador presidente Paulo Alcântara, sugerindo a criação de uma frente parlamentar aqui na Casa, para estar pautando essa questão da criança e adolescente, para a gente ter esse diálogo, né, com a Câmara, para tratar dessa questão da criança e adolescente. A gente não teve retorno. A gente até comentou que a gente ia retornar para casa aqui para a gente poder estar sensibilizando. Porque a questão da criança e adolescente, no caso, ela está bem clara, né? É prioridade absoluta. E eu acho que a casa tem que assumir isso enquanto poder legislativo, de pautar isso como prioridade absoluta. E a gente queria reforçar, no caso, essa sugestão, que a gente criasse uma frente parlamentar aqui de vereadores, que essa questão da criança e adolescente tivesse assim, um grupo de vereadores que pudessem estar, assim, com esse tema, no caso, mais aberto para o diálogo, que a casa tem uma série de pauta para discutir, né? Mas
penso que a questão da criança e do adolescente, no caso, deve ter uma atenção especial por ser prioridade absoluta. Obrigado. Obrigado, Gelson. Algum vereador gostaria de se manifestar a respeito? Vereadora Rudilene. Oi. Bom dia a todos. Em relação à fala do Gerson, eu estive presente na audiência pública sobre as creches, inclusive foi aqui na Câmara, e naquele momento nós pautamos algumas situações, né? A comunidade ribeirinha também se lamentou porque as creches não beneficiam os moradores das ilhas. Naquele mesmo momento, o engenheiro que aqui estava colocou essa situação sobre a não conclusão das creches. E nós fizemos um documento naquele momento pedindo para que a Secretaria de Obras enviasse as medições, né, das creches para a gente saber em que ponto elas estavam, o quanto de recurso já havia sido repassado, né, e o quanto de recurso ainda teriam a receber e o prazo final para a entrega. Nós recebemos esse documento e depois dessa audiência, Gerson, nós fizemos uma visita às creches com o prefeito para que ele observasse o andamento das obras. E eu digo a você, infelizmente, nós paramos novamente na mesma questão, a questão da medição e do repasse de recursos, porque sempre a resposta que nós temos é essa, é que por falta de medição, às vezes o recurso não vem. Eu não sei se o Padre Carlos, que é da Comissão de Obras, também tem alguma coisa a mais sobre isso. Em relação a essa reunião que você quer fazer com a Casa e a Comissão, o Conselho Tutelar e a Comissão de Educação, eu acho que aqui a gente tem o vereador Júnior Gal, que nós poderemos marcar já para essa próxima quinta-feira à tarde, se o vereador estiver disponível. Então, Gerson, nós estamos marcando a reunião que você solicitou para a próxima quinta-feira, às 15 horas, aqui na Câmara, com a Comissão de Educação. Em relação a essa frente parlamentar, é uma resposta que nós ainda não conseguimos dar, porque nós ficamos muito tempo presos a uma questão, a questão da educação, da greve. Então, a nossa agenda praticamente foi tomada toda por essa pauta. Mas, assim como o presidente, eu sei que se compromete, nós também nos comprometemos a formar essa frente, porque eu acho que essa questão da criança e do adolescente, ela é mesmo muito urgente, né? E a gente precisa se mobilizar e resolver essas questões. Vereador Padre Carlos. Senhor presidente, também porque a preocupação é muito grande, né? Claro. E é mais uma razão, Gerson, mais uma razão daquilo que a gente colocou aqui, da necessidade de se fazer a CPI na educação nesse município, ao menos isso, né? Além disso, ou como foi falado aqui, existe também essa possibilidade da Frente Parlamentar da Infância e Adolescência, que gostaria de fazer parte, com certeza. Nós também podemos mobilizar essa questão da comissão externa, né? E avisar também ao pessoal que está aqui do sindicato, que nós já existem aqui nessa casa os trâmites feitos para as informações concernentes aos dados, né, que a gente está pedindo. E infelizmente os prazos, nós temos que cumprir os prazos aí para receber essas informações com referente a essas situações, como foi colocado aqui também, dos atrasos das obras federais e principalmente na área da educação. E todo esse documento, pode ter certeza, as lideranças, que nós vamos repassar também para os professores, para as lideranças, para que a gente possa analisar e verificar, né, a pertinência e medidas que se possam tomar, porque é preciso sim que a gente tome uma atitude. Tome uma atitude, não é possível que siga assim. Vereadora Rudilene, a senhora me falou essa história dessa medição. Isso é enrolação. Isso é desculpa para não terminar essas obras, que no mês de fevereiro, essas 5 creches já deviam estar prontas no ano passado. No ano passado.
E ainda nós não tivemos, eu estou tentando conseguir de Brasília exatamente o valor, porque ainda não sabemos ao certo o valor, mas que o que era do meu conhecimento é que 70% do dinheiro já tinha vindo para o município. Então já foi gasto 70%, e a gente sabe que 70% não está pronta dessas obras. Então existe coisa atrás. Existe coisa e é preciso ver. Depois me disseram o seguinte: olha, não veio dinheiro porque não tinham mandado a medição, porque não sei quem não mandou a medição. Olha, por uma pessoa, mais de 1.000 crianças estão ficando fora, essa pessoa tinha que ser demitida. E eu não sei que ninguém foi demitido por não ter feito isso aqui. Não pode uma coisa dessa. Se um funcionário deixou, se a desculpa é essa, que não sei quem lá não alimentou o sistema, quem não alimentou o sistema devia estar na rua. Porque agora são mais de 1.000 crianças que estão ficando sem esse direito, e as mães também nesse município. Então não é possível mais que por causa da irresponsabilidade de uma pessoa ou de outra, ou de um secretário, sei lá quem for, toda a educação do município pague, toda a saúde do município pague. Não pode mais acontecer isso. Eu acho que aí o governo precisa mesmo tomar atitude, né, para que se resolva isso aqui. A outra desculpa que surgiu agora, que agora as 5 creches, porque cada uma, que eu saiba, cada obra federal tem uma conta no banco. O dinheiro vai para lá e é usado. E tem que ser repassado de acordo com o andamento da obra. Mas nós temos creche que está quase pronta, e outras não tem nada, quase não tem nada. Aí me disseram o seguinte: não, é que isso agora está num pacote tudo junto. Tudo enrolação, tudo desculpa. Eu não engulo mais essa desculpa. Para mim, de fato, é preciso fazer uma auditoria externa. Se nós não puder fazer por essa Câmara de Vereadores, então vamos procurar o Ministério Público. Eu sou favorável, então, buscar o Ministério Público Federal para ver por que a UPA não se termina, por que as UBS não se começam. Está lá. Veja, o cidadão está visível, está uma placa que diz assim: UBS começou em fevereiro, para terminar em agosto. Nós estamos no mês de maio, só está a placa. O próprio consultor me disse, um deles: padre, como é que eu vou terminar até agosto, se não estão me repassando recurso? E segundo o secretário que mandou para cá, que eu tenho o documento na minha mão, o dinheiro está no banco. Então por que não passa o dinheiro? Pelo amor de Deus, olha, isso aqui é injustificável, essa situação. E as pessoas precisando de trabalho, as pessoas precisando de saúde no município. Então, não há mais como, minha gente, não há mais como a gente tapar o sol com a peneira nessas situações aí. 5 creches, são 70 anos, 70 anos de história. Eu fiquei apavorado com isso. E agora fiquei tão contente quando, no governo passado, 5 creches para Barcarena. Poxa, eu quase soltei fogos aí. E agora vê que não se termina. Vamos esperar mais 70 anos para ter creche nesse município? Faça, meu favor. Olha, tem que criar vergonha na cara. E nós temos que inaugurar essas creches ainda esse ano aqui. E eu digo antes da eleição, porque eu vou cobrar de tudo quanto é político que for, até do meu partido também. Não admito que as nossas crianças não se inaugurem essas creches. Isso é uma briga que eu vou fazer com todo mundo, até com o meu pessoal do meu partido. Porque eu acho que a gente precisa de fato atender as nossas crianças. Depois, foi lembrado da Escola Santa Sofia. A Escola Santa Sofia, vamos usar a expressão assim, é a mais sofrida, é o povo mais sofrido. Nós temos lá mais de 50% dos alunos que recebem Bolsa Família. E olha a escola, né? Felizmente agora parece que o diretor lá conseguiu fazer assim uma gestão, a comunidade está ali, porque o pessoal ia lá, né? Estragava a escola, agora estão participando um pouco, né? Colocaram pessoas da própria comunidade para trabalhar dentro da escola. Uma coisa importante fazer isso. Se é um bairro pobre, é importante então que pegue uma faxineira dali, pegue o vigia dali, né? Então colocaram, isso ajudou para que manter aquela escola. Então, mas é a escola nossa mais assim, a população mais sensível, são os mais pobrezinhos, estão lá na Santa Sofia. E agora que veio o governo federal, mandou o dinheiro, nós ficamos com o dinheiro não sei aonde. E não usamos para favorecer os nossos pobres. Então, de fato, isso aí precisa, quanto antes, resolver essa questão. As quadras, nós fomos até com o prefeito, não foram? Aí, não, falta não sei o que, completa, arrume isso aí, pelo amor de Deus. As quadras estão lá, o Arapari, já estão até estragando a quadra. Quando for para inaugurar, já vai ter que fazer a reforma. Outra coisa também, nós não podemos admitir mais, nesse município,
né, que as pessoas não assumam sua responsabilidade. A creche lá da Vila dos Cabanos, do Jardim Cabano, aquela obra, minha gente, é uma porcaria. Aquela obra foi alocada no meio da rua, com todo aquele terreno, e eu fui lá na época, quando nós separamos o terreno para construir a unidade básica de saúde, né? E aí fizeram, com todo aquele terreno, botaram a creche bem do lado da avenida, a 1 metro do poste de luz. Assim, as crianças vão poder ficar olhando para as pessoas que passam do lado lá da rua, ou os carros, ou então quando as crianças saem de lá, que é para um veículo atropelar uma criança dessa. Então se faz uma coisa dessa, com todo aquele terreno você alocou, está lá, minha gente, pode verificar, está até fora do alinhamento da rua. Como você faz uma obra de 1,5 milhão, você vai alocar, isso é uma responsabilidade do engenheiro, ou sei lá quem foi que construiu, gente. Nós não podemos ficar tolerando. Eu cada vez que passo lá me dá de chorar, porque eu sou engenheiro também, formação, engenheiro de desenvolvimento. Então não admito uma coisa dessa. Você joga fora o dinheiro, depois você arrisca fazer uma porcaria de uma obra. Vamos fazer as coisas certas, minha gente. E quem não está fazendo certo, que saia desse governo. Obrigado, vereador. A gente gostaria de agradecer ao Gelson, e como falou a vereadora Rudilene, vamos agendar a reunião. Essa questão também de uma comissão especial de parlamentar para ver esse assunto também vai ser estudado agora dentro da reuniões aqui da mesa diretora, e dizer que realmente essa situação não dá mais para ser complacente com uma situação dessa, porque a desculpa sempre é que não foi medido, e que vai ser medido, e que o dinheiro não veio, que o dinheiro vai chegar, e fica nessa situação, o tempo vai passando e vai se protelando. Se eu não me engano, na reunião passada foi feito um requerimento aqui da Câmara nesse sentido, pedindo um relatório de todas essas obras. O que é que falta vir do governo federal, como está a medição e quando vai terminar essas obras. Foi feito e o governo tem 15 dias para dar a resposta para a Câmara, e quando chegar esse relatório, Gelson, a gente vai comunicar aos senhores, senta de novo para a gente ver se chega a um denominador comum no sentido de resolver o problema da construção dessas creches, da UPA, né? E as UBS, como falou o padre Carlos agora, que eram para começar em fevereiro, nós já estamos em maio, e eram para terminar em agosto. A gente sabe que esse tempo não vai dar. Mesmo que você comece agora, não terminaria em agosto. Então, alguma coisa está entravando no governo, porque o recurso já está na conta desde o ano passado. Alguma coisa está travando, porque se o recurso para começar a obra está na conta, se as obras foram licitadas, se as empresas já assinaram os contratos, né? Por que não começa a obra? Por que não repassa o recurso e começa a obra? Então, foi feito um requerimento nesse sentido, essa casa está aguardando a resposta do governo, e assim que tivermos, comunicaremos aos senhores. Presidente, não. Eu só gostaria de saber se, para essa reunião de quinta-feira, junto à Comissão de Educação, se teria como a casa fazer um convite aos responsáveis por essas obras aí, das 5 creches, que os responsáveis as empreiteiras, que os responsáveis das empreiteiras pudessem estar presentes também junto nesta reunião com a comissão, com o Conselho Tutelar. Não teria nenhum problema. A Câmara faz o convite às empresas e virá um representante da empresa justamente para esclarecer logo de realmente onde então, é que está acontecendo isso. Por favor, então. Ok, obrigado, vereador. Obrigado, Gelson.